Boa noite, meus amados irmãos. É domingo, dia 18 de abril. E nós estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. E como é de costume, eu quero ler a palavra do Senhor com vocês nesta noite, antes que nós comecemos o início do momento de louvor e adoração ao Senhor. Eu queria convidar você a ler comigo o texto que está no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Mateus 5, versículos 1 e 2. Diz o texto: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Eu queria que você ficasse apenas nesse momento inicial de culto com esses dois versículos. Nós estamos diante de um texto muito forte. Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, nós veremos que esse é o texto que trata do Sermão do Monte, o sermão pregado por Jesus. E quantas são as vezes que nós, como igreja, precisamos viver essa realidade. Carecemos como discípulos do Senhor. O texto diz que Jesus olhou a multidão, ele subiu ao monte, e quando ele estava sentado ali no monte, subido, lá no topo do monte, a palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus se aproximaram dele, e diz que naquele momento Jesus passou a ensiná-los. Esta foi uma semana difícil para nós. Os irmãos têm nos acompanhado. Nós sepultamos o meu cunhado no dia 12, segunda-feira. E como foi difícil passar por esse momento. Mas como que Deus, a partir desse difícil momento, tem nos ensinado tantas coisas. Ensinado sobre o consolo, sobre o refrigério e tantas outras coisas. E eu queria, junto com você nesta noite, orar agradecendo ao Senhor, porque como discípulos dele, nós estamos sempre diante da sua presença, sendo ministrados para aprendermos a viver uma vida que seja abundante e plena na sua presença. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, pelo poderoso nome de Jesus, nós te somos gratos, porque o Senhor é fiel, e é por tua fidelidade que nós seremos recompensados. Obrigado porque fomos alcançados por tua palavra. E como discípulos do Senhor, nós somos ensinados pelo próprio Senhor a viver a vida aqui na terra, respaldados por tua palavra. O nosso respaldo, a nossa garantia é que a tua palavra tem poder para trazer sobre nós tudo, exatamente tudo o que precisamos. Por isso, permaneça trazendo o teu consolo, o teu refrigério, mas também reanime o nosso coração em fé, para que possamos viver como um discípulo fiel ao Senhor. E nós nos lembramos de Paulo que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, porque ele tinha palavra do Senhor. Fale conosco ainda mais nesse culto, e usa agora o momento de louvor e adoração, para que a tua presença seja ainda mais percebida entre nós nesta noite. Esta é a oração que fazemos como igreja, pelo nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quero convidar você a, junto conosco, louvar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser mais do que já sou, o adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso
um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Bem perto estás, Jesus, o Senhor, de todos que o invocam em verdade. Levanta, Senhor, o meu coração pra ministrar real adoração. Bem perto está Jesus, o Senhor, de todos que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, preciso de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, preciso de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Meus amados irmãos, eu quero convidar vocês nós iremos meditar hoje no Evangelho de Mateus capítulo 7. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, mesmo na sua casa, mesmo estando distante ainda fisicamente, mas eu queria convidar você para que nesse momento do culto, você aí pudesse estar atento, mantenha o seu coração aí, vinculado aí, bem concentrado, aquilo que a palavra tem a falar ao meu e ao seu coração. Mateus capítulo 7, nós vamos ler Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, diz o texto: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu queria mais uma vez orar, pedindo que o Senhor nos oriente e que o Espírito de Deus possa abrir o nosso coração para que possamos aprender tudo o que a Tua Palavra tem a nos ensinar nesta noite. Amém? Pai, eu quero unir a minha fé com a fé da Tua igreja.
e dizer ao Senhor o quanto que nós carecemos de sermos ministrados pelo Teu Espírito. Pai, abra o nosso coração e faça-nos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Esta oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria conversar com vocês, eu queria ministrar no coração de vocês, à luz desse texto, a mensagem com base nesse tema: as marcas de uma vida de oração. Talvez na sua Bíblia aí esteja aí como subtítulo o ensino de Jesus sobre a oração. Algumas Bíblias trazem como subtítulo Jesus encoraja a oração. Mas eu queria propor esse tema, as marcas de uma vida de oração. Quando você fala em oração, qual é o conteúdo da sua conversa? Qual é a importância da oração na vida da igreja? Agora, sem que você me responda, pense com você. Como anda a sua vida de oração? Você tem orado mais ou menos? Você tem encontrado mais ou menos respostas de Deus? Quando nós pensamos em oração, nós podemos olhar para o passado da igreja, olhar para um passado do povo de Deus e ver o quanto que a igreja foi transformada, mudada pelo Senhor. Nós temos, por exemplo, algumas vidas muito interessantes que foram marcadas pela oração. Raquel, esposa de Jacó, a palavra diz que Raquel sofreu por muito tempo, até que ela orando, Deus a ouviu e a respondeu. Eu queria ler com você Gênesis capítulo 30, versículo de número 22. Gênesis capítulo 30, versículo 22, diz o texto: Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ou seja, Deus ouviu a oração de Raquel e curou Raquel, que sofria por um tempo de esterilidade. Raquel era estéril e ela clamava ao Senhor para que o seu útero, para que a sua vida fosse fecunda e ela pudesse gerar filhos. Mas foi por meio da oração que Raquel conquistou a sua vitória. Nós temos também a história de Débora. No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 5, Débora aparece não apenas como juíza, aquela que julgava o povo de Deus, mas Débora também é chamada de profetisa. E nós sabemos que a vida do profeta, ela não é marcada apenas por aquilo que ele fala em nome de Deus. Sabemos que um profeta é conhecido porque o profeta fala com Deus. O profeta é aquele que busca Deus em oração. Olha comigo Gênesis capítulo 20, versículo 7. Gênesis 20, 7. Agora devolva a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por você, e você viverá. Se tem uma marca na vida de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é que este homem e que esta mulher ora. Ela está feliz, ele está feliz, eles oram. Eles estão tristes, eles oram. E nós temos aqui não apenas na vida de Débora, mas na vida de Raquel, esta experiência. Mas eu queria também trazer outras experiências: Josué, Elias, Abacuque e tantos outros homens foram marcados porque tinham uma vida dedicada de oração. Quais são os motivos que têm nos levado a orar? Se você pudesse pegar em um caderno e fizesse as anotações, qual seria hoje, dia 18 de abril, a sua pauta de oração? Meus amados irmãos, Mateus capítulo 7, ele é parte do maior sermão pregado na história, por maior mestre ou o maior mestre dos mestres que passou por aqui na terra, que foi Jesus. Eu queria ler com você o texto de Evangelho, Mateus mesmo, o Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 16.
Mateus 19:16. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei eu para alcançar a vida eterna? Aqueles que aproximavam de Jesus sabiam que Jesus era o Salvador, Ele era o Messias, Ele era o Filho ungido de Deus. Mas Jesus também era um mestre, Ele veio nos ensinar. E diante de tantos ensinos que Jesus estava aqui revelando aos seus discípulos, diante daquela multidão, sobre os valores do reino, sobre uma vida que agrada ao Senhor, Jesus também ensinou o povo a orar. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, Ele diz: portanto, quando vocês orarem, que vocês não sejam como os hipócritas. Eles acham que por apenas orarem nas esquinas, serão vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. E Jesus então vai ensinar os discípulos a orarem. E quando nós estamos diante desse texto, eu fico pensando quais são as marcas de uma vida de oração. E a primeira marca que o texto nos diz, a primeira marca que o texto traz, é que uma vida de oração é marcada pela petição. O texto diz: peçam e lhes será dado. Outra versão diz: pedis e dar-vos-ei. O texto chama e desafia a igreja. Jesus agora desafia os discípulos a quando eles se colocarem em oração, quando eles dobrarem os seus joelhos, quando eles abrirem as suas bocas, eles devem pedir. A marca do pedir revela a dependência. Você não pede por algo que você já tem. Pedir aqui é a marca de você entender que as suas necessidades, elas não apenas serão supridas, elas precisam ser supridas pelo Senhor. Só Deus pode dar o que de fato nós precisamos, porque só Ele tem o poder para operar em nós, revelar em nós, distribuir a nós, enviar a nós o que precisamos. Quantas vezes parece que no dia a dia nós nos esquecemos dessa essência, porque pedir é um ato de dependência. Pedir significa entender que a vida humana é limitada, e que nós, limitado que somos, incapazes que somos de fazer certas coisas, olhamos e vivemos diante de um Deus que faz muito mais além, diz a palavra, do que pedimos e do que pensamos. Só que nós precisamos olhar para esse texto e não ouvir do texto algo que o texto não diz, porque muitos vão achar que esse é um texto que ele é um cheque em branco, ou seja, basta você pedir a Deus pelo nome de Jesus que Ele lhe dará tudo o que você pedir. Não é isso que o texto diz. O texto diz: todo aquele que pedir, diz o texto, lhe será dado. Versículo 8, primeira frase: pois todo o que pede, recebe. E nós olhamos para o texto e vemos, porque todo o que pede, ou seja, nem todos pedirão, nem todos buscarão socorro em Deus. Mas diz o texto que todo aquele que pede, recebe. Então eu não vou receber tudo o que eu peço, mas todo o que pede, todo o que se prostra diante de Deus, ele recebe a resposta. Ele não fica no vácuo. Meus amados irmãos, nós sabemos quantas são as coisas que nós pedimos e que nós não recebemos. Nós não precisamos nem olhar para a vida do outro, basta apenas olhar para a nossa vida e nós vemos e percebemos o quanto que nós já pedimos e Deus não nos deu. E quando nós olhamos por texto, o que isso significa? Vamos olhar um pouco a palavra. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz que toda a Escritura
ou nenhuma parte da Escritura, ela é de particular interpretação. Ou seja, a Bíblia explica a Bíblia. Então a mesma Bíblia que diz, peçam e lhes serão dado, é a mesma Bíblia que diz que nós não ganhamos porque não sabemos pedir. Quando pedimos, pedimos mal. Inclusive, o texto vai dizer isso. Ele diz, qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra? Está aqui no versículo de número 9 e 10 de Mateus capítulo 7, que é o texto da nossa meditação. Mas ele vai dizer algo ainda mais forte. O texto diz, versículo 11, a parte A do versículo, ora, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas, se vos lhe pedirem. O próprio texto explica que nem sempre o que nós pedimos é bom. O nosso nível de entendimento do que é bom ou ruim foi corrompido pelo pecado. Meus amados irmãos, a vitória não está naquilo que Deus me dá. A vitória está naquilo que Deus fez. E como consequência do que Deus fez, eu recebo a vitória sobre o pecado. Eu recebo a vitória sobre a morte. Livres em Cristo, Deus pede que o meu coração seja derramado pelo Senhor. Quando Jesus para ensinar sobre a oração, e Ele vai encorajar a oração, Ele diz, pedis e dar-vos-se-á, porque Ele quer ouvir o seu clamor. E na mão dEle, Ele gerencia este pedido, para que nós olhemos para a nossa vida e vejamos que Ele permanece na gerência, no controle. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus amados irmãos, esta foi uma semana difícil para orar. E quantas vezes nós, chorando diante do Senhor como família, diante do peso do luto, vimos o quanto que o Espírito de Deus nos fortaleceu em nossa fraqueza e nos levou a orar ao Senhor, agradecendo a Ele por sua vontade soberana. E quantas vezes nós nos esquecemos de que Deus nunca cruzou os seus braços. Às vezes Deus fala conosco e nós não entendemos, e Deus não desiste, Ele fala de novo. Olha o que está comigo aí em João capítulo 10. João 10, 6. João 10, 6. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Vou repetir, João fez esta comparação no seu discurso, mas eles quem? Os seus discípulos, não compreenderam, não tiveram entendimento do que Jesus falava. Agora, olha o versículo 7 de João 10. Então Jesus disse mais uma vez. Então disse Jesus mais uma vez. Jesus é aquele que nos ensina, ao ponto de nós chegarmos ao nível que Ele deseja. Paulo chega a dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 10, eu aprendi a passar necessidade, mas também aprendi a viver com abastança, viver com muito. Paulo pôde aprender no meio da dor, Paulo pôde aprender no meio da escassez, Paulo aprendeu no deserto, mas Paulo também aprendeu na abundância, na plenitude.
quando sobrava saúde, quando sobrava recursos, de tanto que Deus derramou sobre a vida desse irmão. Mas Paulo aprendeu, porque foi Deus que lhe ensinou por meio de Jesus Cristo. A primeira marca da vida de oração é a marca da petição. Pedir revela dependência. Nós precisamos ouvir a palavra por aquilo que a palavra fala e não por aquilo que nós queremos que a palavra fala. Não é fé na fé, não é apenas pedir e declarar que as coisas aconteçam, porque no final nós vemos Jesus pedindo uma, Jesus pediu duas e Jesus pediu 3 vezes. Mateus capítulo 28, no jardim do Getsemane: Senhor, se possível for, aliás é Mateus 27, se possível for, afasta de mim este cálice. Falou uma, falou duas, falou 3, mas ele disse: se possível for, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Pergunto, irmãos, o que é mais fácil na nossa oração de petição? Repreender uma enfermidade na vida de uma pessoa, ou dizer a Deus para a vida daquela pessoa: Senhor, que nesta pessoa, ou que na minha pessoa, na minha vida, seja feita a tua vontade. Só clama pela vontade de Deus quem a conhece, e pela palavra de Deus a obedece. Palavra conhecida deve ser obedecida. Como obedecer o que eu não conheço? Que o Senhor possa trazer ao seu coração essa marca, a marca da fé, de pedir, de confiar, de o que eu não tenho, Deus pode me dar por sua infinita graça e misericórdia. Olha o que temos aí, por exemplo, em 1 João capítulo 5, 1 João 5, 14 e 15, diz o texto: e esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que temos feito. Você observou isso? 1 João 5, 14. Tudo que pedirmos a Deus, segundo a sua vontade, Ele fará. Eis que é chegado o tempo de nós abraçarmos, buscarmos e obedecermos à vontade do Senhor nosso Deus. Deus nos chama a receber o que Ele tem para nós. E para isso, a palavra diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar quando nos falta fraqueza. Jesus chega a dizer: entra no teu quarto, fecha a porta, ore em secreto, e o Deus que te vê te recompensará. Observe que Ele não diz que é o Deus que te ouve, é o Deus que te vê. Porque quantas vezes nós vamos pedir a Deus e nós nos esquecemos do que pedir, o nosso pedido não foi pleno, algo ficou ainda naquele pedido. E se Deus desse a nós, ou concedesse a nós, apenas também o que pedíssemos, nós não seríamos plenamente atendidos por Ele. Por isso Ele diz: ore no teu quarto em secreto, porque eu te vejo. Que coisa linda saber que enquanto talvez você não tenha atenção do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, do seu amigo, a igreja detém a atenção de Deus. Deus está atento à nossa caminhada, Ele sabe da nossa dependência. Pedir é a marca, a primeira marca da vida de oração, é a marca que sinaliza dependência do Senhor Deus, autor e consumador da nossa fé. Segunda marca de uma vida de oração é a marca da comunhão. A marca da comunhão aparece no texto de Mateus capítulo 7, quando ele diz: aquele que pede recebe, mas o que busca encontra. A ideia de nós não abrirmos mão da intimidade com Deus, porque aquele que busca encontra.
O que nós temos buscado? Jesus chega a dizer: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A vida marcada por oração, ela não é apenas uma vida que pede, mas ela é uma vida que busca, porque o maior desejo da vida da igreja é desfrutar da companhia de Deus, é desfrutar da comunhão com o Senhor. Meus amados irmãos, Abraão teve a sua vida marcada com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. O texto diz que o grande patriarca Abraão era um homem de oração. A comunhão de Abraão com o Senhor, ela era tão intensa, que quando nós olhamos para a palavra, o texto diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Você pode olhar comigo esse texto, que a palavra diz, Tiago capítulo 2, versículo 23. Tiago 2, 23. Diz o texto: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Como anda a sua comunhão com o Senhor? Jesus chega a dizer no Evangelho de João capítulo 15, versículo 15, que durante o ensino de Jesus aos seus discípulos, a tua igreja, ele diz: olha, eu não vos chamarei mais de servo, passarei a chamá-los de amigos, porque tudo que o meu Pai me falou, eu disse a vocês. A segunda marca é a marca da comunhão, porque aquele que busca, encontra. Abraão é chamado amigo de Deus porque ele tinha uma vida de oração. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque Davi se prostrava. Quando você olha para os salmos, dos 150 salmos que a nossa Bíblia tem, 73 foram escritos por Davi. E você deve lembrar quando Davi diz no Salmo 37, alegre-se no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Davi sabia que nos percalços da vida, que no deserto da vida, você poderia confiar nele. Você poderia confiar nele, este Deus tremendo, poderoso, que mesmo sendo santo, estende as tuas mãos e nos abençoa. O mesmo Davi, e a gente sai do Salmo 37 e vai para o Salmo 55, e Davi diz: Senhor, ouve a minha oração, ando com a minha mente perturbada e atordoada. Olha, irmãos, como é que Davi estava? O texto do Salmo 55 diz que Davi, que foi homem achado, homem segundo o coração de Deus, estava com a sua mente perturbada e atordoada. Ok, mas o que ele estava fazendo? Quando os problemas que chegaram na sua vida foram capazes de perturbar a sua mente. Salmo 55, 1 diz: disse Davi, Senhor, ouve a minha oração. A igreja, os discípulos de Jesus, enfrentam momentos que às vezes a mente enfraquece, a tempestade é grande, mas nós oramos porque confiamos de que Deus nos ouve. Nós oramos porque o que basta para nós é a presença de Deus. A segunda marca de uma vida de oração não é a marca da petição, mas é a marca da comunhão. Eu não posso abrir mão da presença desse Deus Santo. Então, além de Abraão ser encontrado amigo de Deus porque orava, Davi é achado um homem segundo o coração de Deus porque Davi orava. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Os historiadores dizem que ele tinha o joelho calejado. Os historiadores da igreja dizem que Jeremias tinha o joelho calejado. E quando nós olhamos para o texto, vemos que Jesus aplica aquilo que Israel tinha conhecido quando o profeta, levantado por Deus em Jeremias 29, 13, diz:
buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem algum modelo de oração? Qual foi a oração mais impactante da sua vida? Uma das orações, além de João 17, além de Mateus capítulo 6, esta oração para mim é impactante. E eu queria ler a oração de Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículos 23 a 25. Deixa eu conferir, não, Jeremias 10, 23 a 25. Eu queria ler esses 3 versículos da oração de Jeremias. Jeremias 10, 23 a 25. O tema é exatamente esse, a oração de Jeremias. Jeremias 10, 23 a 25. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em sua justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó, eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Jeremias ora, e em Jeremias 10, 23 ele diz assim: ó Senhor, eu sei que eu não posso dirigir os meus passos e nem determinar os meus dias aqui na terra. Olha para mim, Pai, mas olha para mim sem a tua ira. Manifesta a tua justiça por tua misericórdia em mim. É Jeremias que vai dizer e vai estimular eu e você também a dizer isso, como homem que tinha experiência de oração e intimidade com Deus. Lembra de Jeremias 33, 3? Esse eu não vou nem abrir, porque eu sei que você conhece. Lembra? Invocarão o meu nome, buscarão o meu nome, e eu lhe responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e terríveis. É por meio da comunhão que Deus estabelece a nossa dependência, a nossa submissão e revela a sua grandeza. Meus amados irmãos, a vida de oração precisa ser marcada pela comunhão. Daniel estava agora fora da sua cidade, e no período do exílio babilônico, Daniel capítulo 6, versículo 10, você lembra do texto? Vamos ler? Daniel 6, 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado pelo rei, Daniel voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, Daniel se colocava de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de seu costume. Eu posso ouvir um glória? Que falta ver toda a igreja aqui comigo, para ouvir a igreja glorificar a Deus de pé, ou de joelhos. E Daniel orava 3 vezes ao dia, como era de costume. Não era apenas porque o rei determinou algo mal sobre a sua vida e sobre o povo de Israel. Daniel já buscava o Senhor, Daniel tinha comunhão com Deus. Era costume de Daniel orar de manhã, tarde e à noite, ou 3 vezes ao dia. A segunda marca da vida de oração é a marca da comunhão. Como anda a sua comunhão com o Senhor? Como anda a sua experiência dessa intimidade que Deus chama eu e você para ter? O texto base é Mateus 7, o versículo 8 diz: aquele que busca, encontra. Deus já estabeleceu esse encontro com a igreja também por meio da oração. Nós nos encontramos com Deus na palavra, mas também nos encontramos em oração, quando manifestamos a nossa fé de crendo
de o que a palavra diz é verdade, e entre tantas coisas, ele disse: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Quando o medo chegar, quando o desânimo chegar, quando a nossa carne enfraquecer, que eu e você busque obedecendo a Deus. Ele te chama, ore. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Efésios 5:21, orai uns pelos outros. Oração não é opção, oração é mandamento. E quando oramos, não apenas pedimos, mas buscamos a comunhão com esse Deus vivo e poderoso. Terceira e última marca da vida de oração. Primeira marca, petição, revela dependência. Segunda marca, buscar, revela comunhão. Encontro diário com Deus. Manutenção dessa verdade tão bendita, que é o momento de termos um encontro com Deus. Essa é a marca que Deus espera de todos nós. É por isso que Ele convoca a igreja a orar. Diz o texto de Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Ah, meus amados irmãos, como filhos, somos chamados a estar nos braços do Pai. Terceira e última marca é a marca da perseverança. O texto diz: não apenas pedi e dar-vos-ei, batei e a porta será, aquele que busca, encontra. E por último, aquele que bate, a porta se abrirá. Porta sinaliza esse momento da presença de Deus diante de nós. Quando você chega para visitar a casa de alguém, você é convidado a entrar na casa, mas nós só entramos na casa quando passamos pela porta. João 10,9 diz que Jesus é a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Deus se coloca diante da igreja como a oportunidade de mudança. Toda mudança do céu é provocada pela revelação de Jesus, de que Ele é a porta, de que Ele tira-nos, como diz a palavra, das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Ele muda a nossa posição de escravos do pecado, e agora, libertos do poder do pecado, fomos feitos escravos de Cristo, servos do Cordeiro de Deus. A terceira marca é a marca da perseverança. Bater significa insistir, bater significa persistência. Você encontra um momento em que parece que tudo está fechado, mas a porta vai abrir, porque Ele é a porta da oportunidade. Ele manda que você bate na porta. Quantas vezes nos esquecemos que a marca da perseverança estabelece a confiança na audiência que a palavra garante que nós como igreja teríamos com Deus, tanto nos momentos difíceis, tanto no momento do choro, quanto no momento da alegria. E nós, por nos esquecermos disso, não olhamos para aqueles que por aqui passaram e enfrentaram lutas muito até maiores do que a nossa. Lembra da história de Ana? A palavra de Deus diz que Ana sofreu por vários anos com a sua esterilidade. Vamos dar uma olhada nessa verdade. 1 Samuel 1:27. Você conhece bem a história. 1 Samuel 1:27. Vamos ler 26 e 27. 1 Samuel 1:26 e 27. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Depois de muito tempo orando, aguardando uma resposta de Deus, Ana recebe a resposta de Deus. Porta da perseverança, marca de uma vida de oração. Daniel tinha um costume de orar
mas ele orava 3 vezes ao dia. Alguém que era perseverante, que marcava passo. Paulo, o apóstolo, foi um homem dedicado à oração. Olha comigo, Efésios 6,18, o que Paulo fala à igreja sobre a sua vida de oração. Efésios 6,18, diz o texto, Efésios 6,18, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ah, meus amados irmãos, quando nós olhamos a história de Paulo, o que vem à sua mente? Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, ele orou e Eutico foi ressuscitado. A palavra de Deus diz que Paulo orava e grandes coisas aconteciam. Mas é o próprio Paulo que diz, cheio do Espírito Santo, que de todos os pecadores, ele era o mais vil pecador. Paulo foi o pior dos pecadores, e é ele que diz, Deus não faz acepção de pessoas, portanto a chamada é, batei na porta. Revela persistência, perseverança. Ele diz, orai em todo tempo, com todo tipo de oração, perseverando em súplica e clamor a Deus, porque ele sabia que tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle serão todas as coisas. Nós precisamos mais do que nunca nos voltarmos para Deus na sua palavra, com essa chamada, persevere. Está difícil? Ore. Está difícil, pastor? Ore. Nos chame a orar. Os irmãos têm meu telefone, têm nosso contato. Vamos orar uns pelos outros. Nós não estamos sozinhos. Temos a palavra, o Espírito que revela a palavra, mas temos aqueles que foram cheios da palavra e transformados por esta palavra, oram uns pelos outros, como diz a Bíblia, levai as cargas uns dos outros, cuideis uns dos outros, amai-vos uns aos outros. E uma das formas de nós cuidarmos uns dos outros é orando uns aos outros. Eu queria concluir essa mensagem dizendo que as marcas de uma vida de oração, sinalizada aqui nesse texto, pela marca do pedir, porque entende que só Deus pode suprir a nossa necessidade. A marca da comunhão, porque nós não podemos abrir mão de ter um encontro diário com Deus. E entender que mesmo que os nossos olhos ainda não contemplem o agir de Deus, Deus não está dormindo ou sem trabalhar. Lembra do texto? Isaías capítulo 64, desde a antiguidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus que trabalhe tanto em favor daqueles que nele espera. O Deus que não dorme e não cochila, mas que guarda a nossa entrada e a nossa saída. O texto diz que nós pedimos porque Ele pode dar, que nós o buscamos porque Ele nos convoca a ter um encontro com Ele diariamente, mas que nós sigamos perseverantes em oração. Olha, o Dr. Frank Stagg declara o seguinte à luz desse texto: pedi, buscai e batei, significa primariamente uma predisposição para Deus, para a sua instrução, orientação e a sua dádiva. Isso não quer dizer que a pessoa obtém o que deseja simplesmente orando por ela. Jesus orou 3 vezes para que se afastasse o cálice dele. Mas ele recebeu a capacidade de beber aquele cálice. E muito mais do que Jesus vê o cálice que era a sua morte na cruz ser retirado dele, é ele receber a força de Deus e a resposta de Deus, que a vontade de Deus aconteceria na sua vida. E Jesus sabia naquele momento que ele deveria enfrentar a morte, mas ele não estaria sozinho. Tanto é que sabemos e cremos e vivemos por causa disso, de que Jesus nasce, vive, morre
e ressuscita ao terceiro dia. E vivo está governando o meu e o seu coração. Portanto, muito mais, meus amados irmãos, diz o Dr. Frank, de ter a certeza de que eu recebo o que eu peço, de que eu posso buscar, porque haverá encontro, e de que eu posso bater, que a porta irá se abrir, é saber que eu sigo obedecendo a Deus. E a forma mais clássica é que você faça a mesma oração que os discípulos fizeram, quando em Lucas capítulo 11, versículo 1, ele disse: e disse os discípulos a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Que a sua vida permaneça sendo marcada pelos seus pedidos de oração, pela sua comunhão com o Senhor, mas também pela sua perseverança, de saber que Jesus, como a porta, Ele se torna a única oportunidade que Deus tem para mim e para você, para que a gente possa viver abundantemente, todos os dias que Ele tem reservado para você e para mim, para a glória dEle. Amém? Eu queria convidar você a orar comigo. Quero orar por você, pedindo a Deus que te cure, que te restaure, que te encoraje, mas que acima de tudo, faça com que a sua vida seja marcada pela oração. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque temos recebido do Senhor, o Teu Espírito tem revelado. Portanto, que cada irmão, cada família que recebeu esta palavra nesta noite, possa se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, ensina-nos a orar, que os nossos pedidos sejam santificados, que a nossa boca abra diante de Ti, clamando ao Senhor, que é o Deus da oportunidade, que tudo podes, que é o Deus que fez, está fazendo e ainda fará muito mais além do que pedimos e pensamos, e o Deus que nos convoca como igreja a orar e confiar de que o poder está em Tuas mãos, ó Deus. Por isso, pelo nome de Jesus, eu rogo, entra com a Tua cura, para aqueles que lutando contra a enfermidade, carecem da cura que só o Senhor pode dar. Deus, entra agora com o Teu renovo, dando força ao cansado, libertando aquele que está oprimido, mas também salvando aquele que está perdido. Ah, Pai, em nome de Jesus, obrigado porque a Tua palavra é de fato viva e poderosa para nos guardar e nos ensinar a viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Por isso, antecipadamente, cremos e recebemos pela fé que se cumpra em nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Esta é a oração que fazemos pelo nome de Jesus. E a igreja que crê e recebe, diga amém. Meus amados irmãos, fiquem na paz. Então, o restante de domingo abençoado. E obrigado pelas orações de cada um, pela minha família, pela força que Deus tem dado a nós como refrigério para esse tempo de luto. Deus abençoe vocês. E até semana que vem para mais um momento de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Deus abençoe.